Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Maicon, eu sou o game designer da Red Frog e como dito lá pelo Instagram, eu tô aqui pra gente fazer uma gameplay comentada da nossa demo, né? A ideia é jogar um pouquinho, falar um pouquinho das ideias que a gente teve, como a gente imaginou que seria pra jogar. Uma coisa que a gente achou muito interessante, vendo alguns vídeos, vendo o pessoal jogando na feira, é que, bom, a maneira como a gente imaginou que todo mundo ia jogar foi uma das menos usadas. Isso eu achei bem legal, bem interessante. Mas eu quero mostrar aqui pra todo mundo as mecânicas e depois também falar um pouquinho do jogo, falar um pouquinho do que a gente espera, responder algumas perguntas que tiveram ali no Instagram. Bom, é isso. Vamos lá, vamos pra gameplay. O site realmente ficou bem bonito, bem bonito. A ideia é que toda a história do jogo seja contada através de quadrinhos, né? A gente vai ter alguns balões de fala e tudo mais, melhores do que esse que estão aparecendo aqui, mas a ideia é que seja por quadrinho. Bom, vamos lá. Aqui a ideia é a gente poder encontrar a primeira chave, né? A gente vem para essa porta aqui, poder espiar o que tem lá. A hora que a gente chega perto da porta, a gente consegue enxergar o que tem ali dentro. Você vê que tem essa questão dos ratinhos ali para poder enganar na hora do som. Uma coisa interessante aqui que eu vi que muita gente teve dificuldade é essa questão do símbolo. Na cabeça dela ali aparece a porta com um X, quer dizer que a gente não tem a chave, né? Vamos lá pegar essa chave. Ele não aguentou. O que será que ele viu para chegar nesse ponto? Será que ele está com a chave? Ela tá falando desse senhor morto aqui. Aqui é um tutorialzinho, né? Pedindo pra gente apertar o A pra poder pegar a chave. Uma coisa também que eu vi que ninguém fez é ler o nome da chave. A gente encontra algumas chaves um pouco mais pra frente no tutorial e falam, pô, chave do escritório. O pessoal tentava usar a chave em outro lugar. Também uma coisa que a gente vai fazer é dar um feedback visual melhor pra quando a chave não for do lugar e tudo mais. Bom, vamos lá. Munição. Ó, a gente seleciona o item ali no lugar de item rápido para poder utilizar. Nesse caso é a bandagem, mas vão ter mais alguns itens rápidos também. A gente já tem o energético todo programado, já temos as artes dele tudo certinho, só não está implantado na demo. E a ideia é que quando você usa o energético, você ganha um pouco mais de estamina, né? Eu não sei, quem jogou o jogo já viu que a questão da estamina é algo bem importante aqui. Ó, acionando R3 para não fazer barulho. Dá pra abrir a porta, se esconder tranquilamente. Aí a gente ia subir para chamar. Ele chegou? Tome. Aí é um hit kill. Então a ideia, pelo menos do jeito que eu jogo, é que toda vez que a gente chega perto de uma porta que a gente não sabe o que tem do outro lado, é chegar devagar para poder espiar. Legal também que se você chegar em stealth e ele não te ver, você também consegue dar hit kill nele. Uma pistola aqui. Legal que os itens eles vão ser gerados aleatoriamente, tá? Pra ter rejogabilidade, né, nas fases depois. A gente pretende ter uma versão normal e uma versão mais hard, e aí isso vai influenciar bastante ali pra gente ter mais rejogabilidade no jogo. Toda vez que aparece a mãozinha, quer dizer que tem item. Toda hora eu aperto o botão errado. Aqui, ó, chave dos fundos. Chave do fundo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vi muita gente falando da gameplay com a pistola, né? Eita, ele vai arrebentar a porta. Eles fazem isso. Pode aguardar, a gente fez barulho, né? Conforme chegou perto da porta, ele ouviu. Parou.
A ideia da mira é que quanto mais verdinho, quanto mais fechada ela fica, maior o dano, né? Seria que você tivesse mais precisão, que é o tempo que você leva pra mirar. Mas não significa que no vermelhinho ou no amarelinho não dá dano. Ela dá dano também, só que dá menos dano. No verdinho, ela pode dar hit kill, ou no máximo 2 tiros pra matar. No amarelinho, de 2 a 3 tiros pra matar. E no vermelhinho, de 2 a 3 tiros. Mas aí você tem chance de errar o tiro, né? É uma coisa também que acho que falta uma questão visual, que é quando você erra o tiro, aparecer algum tipo de coisa indicando que isso aconteceu. Ó, porta fechada. Dá pra chamar o zumbi também pra subir sem estar escondido. Então é bom quando você vê um zumbi, quer que ele venha até você e não você ir até ele, né? Que cagada. Está. Ó, uma coisa legal de mostrar é que quando a gente troca de arma, o jogo fica em câmera lenta para dar tempo de rodar a animação inteira, né? A gente fez isso porque tava muito difícil enfrentar os inimigos e acabar a munição e você ter que pegar o machado era praticamente morte. Então a gente acabou fazendo dessa maneira. Ó, a gente tem uma chave aqui, mas ela é a chave do fundo. Não é daqui. Aqui é a frente da loja. Vamos lá pro fundo ver onde tá isso. Ó, ele não ouve a hora que eu ando cautelosamente. Antibiótico. Ah, a hora que eu abri o inventário aqui, a chave foi pra lá. É um bugzinho também que a gente já tá arrumando pra subir. Caraca! Deixa eu usar a bandagem aqui. Uma outra chave. Vou até pegar o machado aqui. Ah, estamina. Morre. Prefiro ficar com as munição agora. Vou usar aqui uma bandagem. Eu posso pegar. Minha arma tem munição, será? Beleza, vamos lá.
Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho do jogo. Bom, como vocês já perceberam, ele realmente ainda está em desenvolvimento. Inclusive, a gente tem alguns bugs. Se você reparar no nosso vídeo, alguns bugs aconteceram. Eu espero até que quando esse vídeo sair, esses bugs já tenham sido todos consertados, tá? Mas a gente está trabalhando bastante nesse momento agora em resolução de bugs, tá? Então, eu queria começar falando das perguntas que o pessoal deixou lá no Instagram primeiro. Então a gente teve uma pergunta que o pessoal estava perguntando: qual a ideia inicial para vocês criarem um jogo? Ficou como vocês esperavam? E a resposta sobre se ficou como a gente esperava é ainda não. O jogo tem muita coisa ainda para a gente desenvolver, para acontecer. A ideia desse jogo, o loop de gameplay dele, como que será? A gente vai ter uma fase, uma base, né, no jogo, onde a gente vai ter que cuidar tanto da base quanto dos sobreviventes que a gente vai ter lá dentro. Então a gente vai ter necessidades como fome, sede, vamos precisar de remédios, antibióticos, como no caso que o Léo aqui estava precisando. E você vai sair para os locais para buscar esse remédio. Então você vai ter lá, você vai ter o consumo de alimento, ele vai ser automático. Então você vai, minha comida está acabando, preciso de atrás de algum lugar para conseguir mais comida. O que acontece se acabar a comida? Puxa, o personagem pode até morrer em casos mais drásticos, fugir, ficar doente, ficar fraco, esse tipo de coisa. E aí você, na sua base também, outra coisa que você vai tendo algumas melhorias. Então você vai poder, vou fazer uma horta, vou fazer um captador de água, esse tipo de coisa, tá? Outra coisa interessante que vai ter no jogo, o jogo, vão ser 6 personagens jogáveis. Isso que eu tô falando, pessoal, é o nosso ideal, é o que a gente tá buscando, tá? No final do vídeo eu falo um pouquinho por que eu tô falando disso, mas vou falar para vocês o ideal aqui, o que a gente está buscando, o que era planejado desde o começo. Mas a gente planeja o seguinte: serão 6 personagens jogáveis e personagens com morte permanente. Ou seja, fomos até uma fase, morremos com o personagem, perdeu o personagem, só pode jogar com o outro. Ou o personagem morreu porque estava doente, a gente não conseguiu um antibiótico, morreu de fome, morreu de frio, perdeu. O personagem foi embora porque a gente vai ter um nível de moral na base. Se a moral tá muito alta, vai ter uma chance do personagem ir embora, fugir da nossa base. Então, esse vai ser o nosso loop de gameplay. A gente vai ter a nossa base, cuidar dos sobreviventes, melhorar a base, fazer alguns crafts para usar. Então, a gente vai ter silenciador improvisado, por exemplo, vai ter recarregador rápido, a gente vai ter a 12. Não sei se vocês já viram alguns vídeos do nosso Instagram. A gente já está com a 12 programada, ela vai ter alguns tiros diferentes, vai ter o tiro normal, vai ter o tiro concentrado, vai ter o tiro de fogo. Então você vai poder craftar algumas coisas na base, não vai ser nada muito difícil, nada muito complexo, nada muito grande, mas vai ter craft, bandagem, energética, essas coisas, e aí você vai sair para o mundo para poder procurar itens, né? Para poder procurar esses recursos para poder manter a base, tá? Essa é a ideia do jogo. E se ele ficou como eu esperava? Ainda não. A gente ainda está na fase inicial de desenvolvimento. Eu chuto para falar para vocês que uns 30 ou 40% do jogo já está desenvolvido. A gente tem muita arte pronta, muita mecânica pronta, mas muita coisa que a gente ainda não implantou. Nesse momento a gente está fazendo a programação dos itens da base e na parte artística a gente vai começar a fazer os outros personagens. Todas as artes dessa personagem, que é a Laura Carter, está praticamente pronto. Beleza? Bom, outra pergunta feita pelo Usder Davi 0. Inspiração para o jogo, filmes ou jogos. A gente teve algumas inspirações, tá? Eu acho que a principal inspiração foi um jogo chamado This War of Mine. Ele é um jogo de scroll lateral também, com gráficos 3D, e onde você tem esse loop de gameplay que eu te falei muito parecido. Então você tem uma base, tem que cuidar dos seus sobreviventes, e você sai para ir lutear na rua, né? A diferença é que o War of Mine, ele é um jogo de guerra, ele simula uma guerra, um jogo muito bom. E você tem menos batalhas, tem algumas diferenças, é um jogo feito por um estúdio muito maior e tudo mais, mas ali vem a nossa principal referência. Fora isso, algumas outras referências, como Project Zomboid, que é um jogo que eu gosto muito de jogar, então eu tô sempre tirando ideias dali. O jogo, na sua concepção inicial, tinha muito mais de Project Zomboid do que tem hoje, mas ele ia ficar muito complexo, muito maior para a gente poder produzir, então a gente teve que cortar muita coisa. The Last of Us, para jogo de zumbi novo, sempre vai ser uma inspiração também. A história, a gameplay e tudo mais. Então a gente se inspira bastante nesse jogo ali, principalmente na questão das armas.
as armas aqui, tirando a arma melee dos personagens, cada personagem vai ter uma arma melee. As armas de fogo elas vão ter são um pouquinho mais descartáveis. Isso a ideia veio de lá, o jeito de contar a história, claro, não com cutscenes maravilhosas como são a deles, mas através de quadrinho, mas ter um arco narrativo, veio a ideia de lá. Basicamente são essas. Tem um jogo chamado, se eu não me engano, é Final Station. Eu conheci esse jogo depois do jogo estar em desenvolvimento, tá? Acho que um mês e meio atrás. E eu joguei ele. Esse jogo é maravilhoso, esse jogo é muito bom. E eu tenho tirado algumas ideias dali. Inclusive o fundo do jogo, né, o nosso background, a ideia veio dali. Eles têm um background muito bonito, então a gente falou, putz, é mais ou menos isso que eu quero, vou construir alguma coisa parecida em cima disso. O Peter Packer, 4 no lugar do A, perguntou qual engine que a gente está usando. Bom, a gente está usando a Construct 3. O jogo todo está sendo feito na Construct 3, certo? A gente teve o Cracklet Play, perguntou para a gente quando a demo vai ficar disponível. A demo já está disponível, tá? Ela está na Steam, a gente tem um link no nosso Instagram. Aqui no vídeo a gente também vai deixar um link para quem quiser entrar lá e jogar, tá bom? Então a gente já tem a demo. E aí uma coisa que eu quero só complementar aqui é que a nossa ideia é ter 3 demos jogáveis, tá? Então a gente tem essa primeira demo, que é uma fase do jogo, vai ser algo parecido com uma fase do jogo, tá? Ela foi lançada, ela tem alguns bugs para ser corrigidos, vai ser a primeira demo. A segunda demo vai ser uma versão dessa fase também, só que ela vai ser um modo horda. Então assim que a gente tiver com as outras armas, que vai ser a 12, o 38, tiver alguns arremessáveis também, como coquetel molotov, bomba de som, esse tipo de coisa pronto, a gente vai lançar uma versão da demo com modo horda. Ou seja, eu acho que as partes de cima da base não vão estar utilizadas, a gente não vai conseguir chegar lá em cima, e a gente vai ter que proteger a parte de baixo dos zumbis, então plantando uma armadilha, lutando contra eles e ver quantas hordas a gente consegue chegar. E por último, vamos ter uma última demo mais perto do lançamento aí com uma versão mini do jogo jogável. Então a gente vai ter a base para cuidar e uma ou 2 fases para poder visitar e buscar recursos. Bom, o pessoal da NLT Productions fez um vídeo do nosso jogo. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Tem um link no nosso Instagram. Ele fez uma gameplay, um vídeo de gameplay e depois fez uma análise da nossa demo. E ali ele deixa algumas perguntas, levanta algumas questões. E até vendo o vídeo dele foi que eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui para responder. Bom, a primeira coisa que ele questiona ali, que ele pergunta é sobre a equipe. Se ele não sabe se a equipe é só uma pessoa ou tem mais pessoas. Bom, a equipe fixa hoje sou eu, que estou como game designer. Nós temos o Marcos Game Dev, que ele é nosso programador. A gente tem o Hugo, do Ataques do Pixel, que ele é nosso diretor de arte. E ele que fez toda a parte de arte dos personagens, de movimentação e tudo mais. Fora isso, a gente tem um artista, que é o Brant. Ele não está fixo na equipe, mas ele fez bastante itens para a gente do jogo. Está fazendo a parte da HUD, essa parte. Nós tivemos um outro artista também que fez os fundos, tá? Ele fez as fases, ele já não está mais com a gente, ele não continua com a gente, mas ele que fez essa primeira fase, eu vou deixar também o Instagram dele aqui para quem quiser. E também temos na equipe fixa o Jonas. O Jonas ele é responsável pela direção de músicas e sons, né? Então ele que compôs essa música que a gente ouve. Tudo está em processo de melhoria ainda, claro, mas ele que compôs a música, a parte de som ele que está fazendo alguns sons, outros sons ele está pegando e editando para ficar mais a cara do nosso jogo, certo? Que mais que ele pergunta? Sobre as mecânicas principais. Bom, as mecânicas principais da parte de gameplay, a gente vai ter a mecânica de luta com melee, então a gente vai ter um ataque. Cada personagem vai ter um ataque diferenciado. Vamos ter ataque por stealth. Então, ou a gente se escondendo naquelas áreas escuras, ou chegando no zumbi, andando lentamente, atacando ele. A gente vai ter hit kill com arma branca. Tá? A gente vai ter também as mecânicas de arma de fogo. E a gente vai ter a pistola, a 12, o 38 e um rifle. Tá? Cada ela vai ter uma maneira diferente de jogar. Então, a pistola, a gente viu que ela é mais lenta, ela não é tão rápida, mas ela tem a questão da mira que é lenta, certo? Só que ela vai ter mais munição. A gente tem a 12, que a mira da 12 vai ser muito rápido.
mas a 12 vai atingir só de perto, porém a 12 vai atingir mais de um inimigo, e assim por diante. Vamos ter as outras armas. Vamos ter também a questão da cura, vamos ter a questão da estamina, que você tem que tomar muito cuidado, e por aí vai, tá? Ele aponta alguns bugs no vídeo dele, tá? Aqui no nosso também teve alguns bugs, eu fiz o vídeo logo depois dele. Esses bugs já estão sendo trabalhados. Eu espero que essa semana, que é a semana do dia... Bom, eu tô gravando esse vídeo no dia 2/12, ele deve sair dia 3 ou 4. Essa semana a gente já esteja a versão nova com esses bugs corrigidos, tá bom? Ele também questiona o encerramento, ele fez todo na gameplay, jogou o jogo inteiro ali, e na hora de ir embora ele não foi. Então ele chegou até o final da fase, ficou confuso para ele o que ele tinha que fazer, e ele voltou e acabou não tendo encerramento. Mas tem um encerramento, o jogo sim é bem simples, é só um obrigado por jogar a demo, mas tem um encerramento, e a gente até também nessa próxima atualização que vai sair, no texto finalzinho ali, a gente vai deixar indicado que é para você continuar correndo para ir para fora, tá? Ele fala da questão de polimento do tiro. Isso é uma coisa que a gente já está trabalhando. A ideia é que a mira fique um pouco mais rápida e eu estou pensando em tirar a questão da possibilidade de errar o tiro, tá? Não vai ser muito mais rápido nem muito diferente, porque, como eu falei, cada arma vai ter uma maneira diferente de jogar. A gente vai ter o 38, que vai ser muito mais forte, só que vai ser bem mais lento que a pistola. A gente vai ter a 12, que é mais lenta, mais forte, só que não precisa mirar. Atinge mais de um ao mesmo tempo. A Sniper vai ter o rifle, né? O Sniper vai ter uma mecânica totalmente nova, pensada só para ela. Para tentar me explicar aqui, a tela vai escurecer, vai ficar só o ponto de mira, você vai conseguir lá na frente na fase com ela. Ela também vai ser um hit kill na hora que você atirar. Só que assim, ela vai fazer. Tá difícil porque tiro faz muito barulho. Isso é uma coisa que você tem que conseguir. Você tem que conseguir ajustar no seu gameplay. Tiro faz muito barulho e vai continuar fazendo muito barulho. Ele fala também da questão da IA do inimigo, tá? Isso é uma coisa que ainda está em trabalho, mas está muito próxima do que a gente quer, tá? Então o inimigo, a ideia, qual que é? É que esse inimigo que está aqui, a gente ainda vai ter mais 2 ou 3 no jogo, tá? Mas esse inimigo, ele vai ficar andando aleatoriamente, então ele não tem um padrão de caminhada, ele vai andar aleatoriamente pela base. Quando ele ouvir um barulho, ele vai até o local que o barulho ser feito. Então você vai ter um equipamento que vai ser uma bomba de som, um despertador, alguma coisa assim. Você vai colocar isso no chão, esse despertador você pode correr, esse despertador vai tocar, o zumbi vai até a origem desse som. Ele não vai te ver. Quando ele te vê, quando ele vê o personagem, ele vai para cima do personagem para atacar ele. Tá? Falta polimento, sim, falta um pouco de polimento nele. Ele tá fazendo alguns bugs. Quando ele derruba uma porta, passa por uma escada, ele buga. A movimentação dele ali tá legal, mas ela não tá bugada, mas a gente tem que melhorar um pouquinho na questão da aleatoriedade dele andar. Eu quero que ele fique mais tempo fazendo coisa. Então eu quero, se ele vai andar para direita, que ele fique mais tempo andando para direita. Se ele vai ficar parado, que ele fique mais tempo parado. Esse tipo de coisa. Porque a hora que você olha hoje tá um pouquinho esquisito, mas isso é só uma questão de ajuste mesmo. E quando ele te vê, ele vai correr para cima de você e vai atacar modo kill, kill, kill. Certo? Ele fala da animação do inimigo tomando dano, certo? Essa animação que ele viu no jogo é só uma animação provisória. Ela não está pronta ainda. Aliás, a animação dele já está pronta, só não está implantada. Nessa versão nova da demo que a gente vai subir, eu vou tentar subir já com a versão nova do zumbi recebendo ataque. Realmente, hoje a hora que você ataca ele, só trava e sai um sangue. Mas vai ter uma versão, ele vai dar um passo para trás, ele vai ter movimentação com isso daí, tá bom? Ele falou sobre o level design, inspiração de como funciona o game, acho que a gente já falou lá atrás, né? A questão do level design vai ter muito dessa questão de leva e traz item, né, dos antigos Resident Evil. Então você vai chegar numa porta, a porta tá trancada, você vai lá na frente da fase, acha a chave, fala, putz, volta, abre aquela porta. Vai ter uma questão também de vão ter lugares que só personagem específico vai conseguir entrar. Então isso não vai ser avisado antes. Então você vai para uma fase, puxa, tô indo para uma fase de loja de construção. Eu preciso pegar sucata, pegar itens para construção lá. Vai ter um local ali que você não consegue abrir, não tem chave. Mas, pô, vai aparecer um texto do tipo,
o outro personagem, o fulano de tal, talvez consiga arrebentar isso daqui com a arma dele. Aí você volta para sua base, depois você volta no local de novo para poder arrebentar aquela porta e pegar os itens que tem ali dentro. Então se eu perdi o personagem, esse personagem já morreu, ou se eu ainda não encontrei ele, se você ainda não encontrou, você volta quando encontrar. Se ele morreu, perdeu, você não vai conseguir entrar ali, certo? Ele pergunta também sobre as HQs, tá? Ele falou que nessa demo HQ tá sem trilha sonora. Ela tá sem trilha sonora, na nova versão ela já vai ter uma trilha sonora. Eu acho que no gameplay que eu joguei aqui, ela já tem uma trilha sonora. Mas todo o quadrinho ele vai ser dessa maneira. A ideia é que seja com esse mesmo artista, inclusive eu vou deixar ele marcado aqui embaixo também. Seja feita, vai ser esse mesmo estilo, só que vai ter trilha sonora. Então, assim, os personagens vão correr, vai ter som de passo, os zumbis vão estar perto, vai ter som de zumbis, por aí vai. Vai sair um tiro no quadrinho, vai sair um som de tiro no a gente vê, para ter uma imersão melhor. E uma coisa também que é importante, que ele não fala ali, mas me questionaram hoje, dá para pular o quadrinho, tá? Nessa versão da demo que tá lá na Steam não aparece o botão, mas se você apertar Start no controle ou ESC no teclado, ele pula o quadrinho. Às vezes você morre, tem que ficar vendo o quadrinho toda hora, é muito ruim, tá? Ele fala da trilha sonora também, ele elogia bastante. Ela vai ficar melhor, ela tá em construção, essa não é a versão final dela, tá? A gente tem muitos sons ainda para poder melhorar, implantar. A questão da música, o Jonas já me enviou uma versão nova, tá muito melhor do que já tá implantada, então tá em evolução, tá bom? Ele faz uma questão de quantas fases e quais tipos de inimigo. Então a gente vai ter inicialmente 3 tipos de inimigos zumbis, que vão ser o inimigo zumbi rápido, que é esse que a gente tem hoje. A gente vai ter o inimigo zumbi invisível, você não vai enxergar ele nas zonas escuras, certo? Ele vai ter locais que ele vai poder ficar escondido, tá bom? Ele vai te dar um ataque, o ataque dele vai ser bem forte e ele também vai gritar. Então, se ele te ver, se estiver perto dele, ele vai poder soltar um grito. E se ele soltar um grito, vai ser bem complexo, porque a maior parte dos inimigos da fase vão até ele para defender ele. Então, vai ser um inimigo bem difícil de poder enfrentar. E vamos ter um inimigo que explode, tá? A gente está trabalhando nele também. Ele vai ser um inimigo que, quando chegar perto de você, ele vai explodir. A hora que ele explodir, ele vai te tirar muito dano e também vai chamar os inimigos ao redor para perto de você, tá bom? Além deles, também teremos os inimigos humanos, tá? Então, no jogo a gente vai ter algumas gangues de inimigos humanos. Inclusive, a gente vai ter um vilão no final. Será humano, vai ser uma gangue de humanos, tá? Então, a gente ainda terá. Os inimigos humanos, eles vão ter melee, pistola e rifle para poder atirar, tá bom? Essa é a ideia inicial. Eu tô pensando muito ainda se eles vão ter ou não vão ter melee. A gente vai ter bastante enfrentamento corpo a corpo com zumbis, né? Eu não sei se faz muito sentido. Mas não tá definido ainda, a gente tá pensando nisso, tá bom? A gente já tem uma programação dos inimigos humanos prontas, tá? Uma coisa que vai ser bem legal que a gente fez, que é o que? Se um inimigo humano encontra o zumbi, eles vão sair na porrada. Eles vão se atacar e um deles vai morrer, não sei qual. Isso, cada jogador, cada vez que a gente jogar vai acontecer, imagina que alguma coisa diferente. Já tá tudo programado. A gente tá trabalhando, a gente vai começar a trabalhar nas artes dos inimigos também logo logo. Os inimigos humanos. Tá? Ele perguntou a ideia da versão completa, eu acho que eu já falei um pouquinho nisso, né? Lá do loop de gameplay, como que esse loop vai ser, como que vai funcionar. Acho que isso já está meio que respondido. Ele pergunta quando vai ser lançado. Aí é uma outra questão também. O prazo nosso que a gente gostaria é em maio de 2025. Mas isso pode levar um pouco mais de tempo e eu vou falar um pouquinho sobre isso no final desse vídeo. Bom, uma coisa que eu queria falar, até citei algumas vezes no vídeo, quando eu falei do que vai ter no jogo, que eu falei, essa aqui é a versão que a gente quer, a versão completa, ou quando vai ser lançado, é para falar um pouquinho da onde a gente está hoje. Aonde a gente está hoje com o game. Bom, o jogo hoje ele tem uns 30, 40% pronto já. Se a gente for juntar arte, se a gente for juntar som, se a gente for juntar programação. A gente tem todas as funções de gameplay pronta, tá? Então andar, atacar, se esconder. Falta algum polimento, alguma coisa, mas está pronta. Os ataques com os principais inimigos, que são os rápidos, também estão prontos.
As artes da personagem principal estão todas prontas, tá? Então a gente precisa agora programar. Os inimigos humanos já estão todos programados, tá bom? As artes deles ainda não começou, mas vai ser algo muito mais rápido de se fazer, tá? A gente tem que programar e desenhar os novos inimigos, zumbis, programar e desenhar a base, né? E fazer as outras fases, tá? A ideia, o sonho é que o jogo esteja 40 fases. Eu quero que esse jogo ele tenha de 6 a 8 horas de gameplay, tá? Com rejogabilidade. Então, na hora que você terminar, vai abrir um modo mais difícil para você jogar, com menos arma, com menos munição, com menos recurso, com mais zumbis, etc, etc. Eu quero ver se eu consigo dar uma boa rejogabilidade para o jogo, tá bom? E o que eu queria falar? Em que momento que a gente está? A gente está num momento muito crucial de definir como que a gente vai lançar o jogo. Se a gente vai conseguir lançar a versão dele completa, com tudo que a gente quer, com tudo que eu conversei aqui com vocês hoje e mostrei, ou se a gente vai lançar uma versão um pouco mais light do jogo, um pouco mais capada do jogo. Isso passa por uma decisão financeira. A gente já tem um bom investimento feito no jogo, tá? Bom investimento feito no jogo, só que o financeiro que a gente tinha separado não vai ser suficiente. Ele é suficiente para terminar uma versão light do jogo. Ou seja, uma versão com 10, 12 fases, talvez com menos sobreviventes, talvez sem todos os inimigos. A gente até pensou numa versão de passar de fase, não ter essa questão do mapa, mas tá meio que descartado, porque eu acho que perde a essência do jogo, mas uma versão menor do jogo do que a versão maior. Passa por essa questão financeira. Então a gente está tomando algumas decisões e conversando bastante com a equipe, tá? A equipe, ela toda, a pessoal fixo, são todos contratados, tá? Então todos eles têm salário, todos eles recebem algum valor por mês e tudo mais. Apenas eu sou o idealizador do jogo, idealizador da Red Frog, não tem salário, então a gente está bancando. A gente tem algumas opções. Dentre elas, a gente tem uma opção que foi pensada em lançar uma versão light como lançamento antecipado na Steam. Eu não gosto muito dessa ideia, porque Steam, 50% das vendas fica para Steam. Então, se eu precisar de, sei lá, preciso de R$ 100 para poder finalizar o jogo, eu preciso vender pelo menos 200, porque 50 é da Steam. Então, essa é uma coisa que a gente não está querendo muito ir por ali. Outra coisa que a gente está conversando também é um pouco complexo de se fazer, mas é conversar com alguns investidores, com alguma publisher, que tem interesse em financiar o final do jogo. Eu digo final por quê? Porque até onde está financiado, ele ainda vai andar um pouco mais com fôlego. É uma ideia também que a gente tem, está conversando. Eu conversei com algumas publishers, nada com sucesso ainda, nenhum tipo de conversação avançada. A gente pensa em fazer isso, pensa em algumas feiras e tudo mais. Teve até um inscrito que perguntou se a gente iria para Santos para poder mostrar o jogo com todo o prazer. E a última opção, que é uma opção que a gente tem estudado e vai tomar uma decisão essa semana, é a decisão de uma campanha de financiamento coletivo. Então, vender o jogo antes, através de um financiamento coletivo, depois a gente entrega uma chave do Steam, entregar alguns prêmios para quem comprar, então, acesso antecipado, demos exclusivas, poder participar dos testes beta, quem sabe até lançar uma fase exclusiva, um personagem exclusivo, arte conceitual, esse tipo de coisa, tá? A gente já criou uma página no Catarse, ela ainda não está ativa, mas ela já está online, para quem quiser ir lá dar uma olhada, tá? Tem uma questão de pré-lançamento que você consegue deixar lá, mas isso não está uma decisão tomada, tá? Nunca foi a ideia ter um financiamento coletivo para esse jogo. A ideia era eu conseguir bancar ele sozinho, mas acabou ficando maior do que a gente gostaria. Tanto o jogo maior, tanto os custos maiores, tá? Mas é isso, hein? O jogo vai sair de qualquer maneira, mas a gente está nessa decisão se vai lançar ele completo, se vai lançar ele numa versão um pouco mais light e por que caminho que vai seguir. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todo mundo que viu o vídeo, tá? Peço para acompanhar a gente, acompanhar o nosso Instagram lá. A gente está sempre postando coisa nova, sempre postando o que está acontecendo, falando com vocês, tá? Peço para entrar na Steam. Se não jogou a demo, baixa a demo, joga a demo. Se já jogou a demo,
Não esquece de colocar na lista de desejo, na wishlist da demo, que isso ajuda muito, tá? A gente precisa ter pelo menos 15 mil wishlists antes do lançamento. Ainda tem tempo, ainda tem 6 meses para poder correr atrás disso. Mas a gente precisa correr desde já para isso acontecer, para isso notar a gente, tá? Até para a gente, se for conseguir algum investidor, alguma coisa, isso é uma coisa muito legal para a gente poder mostrar. Então, por favor, deixa lá, se inscreve no canal, acompanhe o pessoal que está fazendo parte do jogo. Eu vou deixar o link das redes sociais de todo mundo aqui embaixo também para poder olhar. E é isso. Agradeço a todos vocês aí e obrigado. Até mais.